santo, santidade e santificação. Essas três palavras, elas causam um pouco de confusão no meio cristão. Mas no vídeo de hoje, nós vamos tirar todas essas dúvidas, vamos explicar para vocês e vocês vão entender muito bem essa realidade. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like que ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e clica nas notificações, que aí você vai estar recebendo sempre o nosso conteúdo. Depois da vinheta, nós vamos com tudo para esse assunto. Oi pessoal, eu sou Rafael Ribeiro. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, que nós estamos falando sobre a realidade de ser uma nova criação, a realidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a realidade de ser santo. Então vamos lá. O que é ser santo? Santo é alguém que é separado para Deus, separado com exclusividade para Deus. Então, desde o começo, lá no Velho Testamento, Deus já separava pessoas para os planos e os propósitos dele. Então, eu quero mostrar para vocês alguns textos que vão apontar e que vão confirmar essa realidade. E aí nós vamos percorrer melhor, vamos desenvolver melhor esse assunto. O primeiro texto que eu vou ler com vocês está aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, verso de número 5. Tá? Êxodo 19, 5, nos revela dessa forma. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedeceres a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, veja, Deus está falando aqui, através de Moisés, que as pessoas da terra, ele vai estar separando para ele uma nação santa. Beleza? Então agora eu quero ler um outro texto para vocês. Então fica ligado aí com a gente. Agora eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 5, tá? A partir do verso 9. Apocalipse 5, 9. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então, veja, o que o apóstolo João está dizendo para nós aqui no livro de Apocalipse, né? Aquela visão que ele teve, aquela revelação que ele teve, onde Jesus estava comprando para Deus um povo de todas as nações, todo o povoado, toda a terra, comprando um povo para ele. Pessoas queriam reinar, queriam ser o quê? Reis e sacerdotes. Tá? Deixa eu ler mais um texto com você, está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que o apóstolo Pedro está falando para nós? Que aquelas pessoas eram uma geração eleita, uma nação santa, um sacerdócio real. Entenda, se você também tiver essa disponibilidade, você tiver uma Bíblia aí que você pode estar dando uma leitura, fazendo uma leitura, quando nós lemos as cartas de Paulo, a maioria delas, Paulo começa dizendo assim, aos santos, né? Estou escrevendo para os santos daquela igreja. Então, ser santo é uma realidade para quem já nasceu em Cristo, para quem já nasceu de novo. Não tem muito a ver com as minhas atitudes, se eu cometo pecado. As pessoas pensam que ser santo é uma pessoa sem pecado, uma pessoa que realiza milagres ou que já realizou. Irmãos, eu não estou aqui para falar sobre isso. Entenda uma coisa, ser santo é ser uma pessoa separada. Porque quando você entrega a vida a Jesus Cristo, quem já entregou a vida a Jesus, nasceu de novo, é uma nova criatura, sabe? Agora se torna uma pessoa separada para Deus, uma pessoa às quais Deus, quer revelar os seus planos, Deus quer agir através da sua vida, sabe? Então, eu sou santo porque Deus me fez santo, Ele me fez separado, tá? Olha só o que está escrito aqui em Colossenses,
capítulo 1, verso 13. Ele quem? Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, veja bem, Cristo nos resgatou, ele nos transportou, ou seja, um movimento, ele nos tirou de um lugar e levou para o outro. Cristo, ele me tirou do reino das trevas e me transportou para o reino de Deus. Então agora eu sou santo por aquilo que Jesus fez, não por aquilo que eu faço. Agora, entenda uma coisa, se eu sou santo, agora eu tenho que viver em santidade. O que é santidade? Santidade é quando a pessoa ela entende essa realidade, essa revelação que eu estou falando para vocês, e agora ela decide viver no centro da vontade de Deus. Agora ela entende que ela é uma pessoa separada, então ela vai viver o que está escrito lá em Romanos 12, verso 2, onde o apóstolo Paulo fala para nós não nos conformarmos, ou seja, não assumir a forma, né, deste século, deste mundo, dessa realidade que nós vivemos. Então ele está falando de padrões, cultura, política, ele está falando de movimentos, pensamentos. Se eu entendo que tudo isso, eu tenho que confrontar com a Bíblia. Porque, veja bem, queridos, a Bíblia, ela é o manual, né, de fé e prática do cristão. A Bíblia é o livro de regras. Então eu tenho que ver se os meus desejos, se a minha vontade tem que estar alinhados com a palavra. Se aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, os meus desejos não estão alinhados, então eu tenho que negar, sabe? Uma palavra central do cristianismo é a abnegação, sabe? Abnegação é você, sabe, sacrificar, crucificar os seus próprios desejos quando eles não estão alinhados com a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus ensinou isso para nós na famosa oração do Pai Nosso. Quando ele fala assim, ó, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Então veja bem, eu tenho que fazer isso, sabe? Eu tenho que agora que eu sou santo, viver segundo os padrões de Cristo. Isso é santidade. Eu vou dizer não para mim mesmo, quando eu entendo que a minha vontade não está alinhada, para viver no centro da vontade de Deus. Agora, para viver a santidade, precisa de um processo de santificação ou de consagração, tá? Consagrado e santo são sinônimos. Então, consagração e santificação também são sinônimos, são palavras que são equivalentes, tá? Então, eu tenho que viver um processo de santificação, isso é uma coisa diária, tá? Eu respeito as igrejas, as denominações que têm um culto de consagração, eu não vejo problema quanto isso. Na minha opinião, essa minha opinião, ok? Eu creio, eu entendo que consagração tem que ser uma coisa diária. Todos os dias eu devo me consagrar a Deus, ou seja, eu devo me separar para Deus, sabe? Todos os dias, irmão, eu faço isso, então tem funcionado na minha vida, eu quero compartilhar com você aquilo que tem funcionado na minha vida. Sabe, todos os dias eu digo para o Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, venha a tua vontade em mim, assim como é no céu. Porque eu sei que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, irmãos, eu sempre me coloco. E agora, que eu sei que sou santo, eu também digo não para aquilo que Deus diz não. E digo sim para aquilo que Deus diz sim. Isso é um processo de santificação, é um processo de consagração. E como é que eu faço isso? Bom, eu quero deixar para vocês 3 dicas. Poderia falar mais, mas essas 3 dicas vão ajudar bastante vocês que querem passar por um processo de consagração ou de santificação que vai te levar para a santidade e você viver na prática, na realidade, aquilo que você já é em Cristo, santo. Bom, um processo de santificação é muito importante a oração. Bom, é na oração que eu entrego os meus desejos para Deus, é na oração que eu peço para Deus me purificar, me santificar, é na oração que eu digo não para os meus próprios desejos carnais, certo? É na oração que eu falo, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, vem reinar na minha mente, é na oração que eu digo, Senhor, eu me rendo à tua, sabe, à tua presença. Então, irmãos, ore, fale com Deus, tá? Fale com Deus
aquilo que você precisa entregar para Ele. Uma outra coisa que me ajuda muito nesse processo de santificação é a leitura bíblica, porque eu estou sempre lendo a Bíblia, então minha mente está sendo renovada na palavra, eu estou aprendendo, eu estou guardando essas realidades, essas verdades bíblicas no meu coração, e isso já vai também me ajudando e me fortalecendo. Veja, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas também ler e meditar. Os próximos estudos que eu vou fazer com vocês, quando acabar essa realidade da nova criação, é Fundamentos da Fé. Aí vocês vão entender melhor. Mas, veja bem, renovando a mente na palavra, ouvindo, pensando, meditando, fé chega no meu coração e pela fé eu consigo viver em santidade. E uma outra coisa é o jejum. Mas veja bem, jejum não é se abster só de comida, só de alimento. O jejum, né, é você se privar de coisas materiais para estar mais ligado ao sobrenatural. Então, você separar um tempo de excelência e qualidade para Deus, você negar coisas carnais, como alimento, televisão, celular, outras coisas, para você se aprofundar na comunhão com Deus, na oração, né, entre outras coisas, você fica mais sintonizado com Deus. Isso vai te ajudar a estar mais consagrado. Então, o que é ser santo? É ser alguém separado para Deus. Como eu faço para ser santo? Cristo já fez tudo. Eu tenho que crer nessa realidade e viver. Vou passar por um processo de santificação. Como? Orando, lendo a Bíblia, me abstendo de coisas materiais, naturais, né? Que é um jejum. E aí eu vou chegar nesse processo de santidade, que é o quê? Viver o centro da vontade de Deus. Estar sempre ansiando, sempre clamando, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários se você concorda, se você discorda, se você tem alguma opinião, se você quer acrescentar alguma coisa sobre o que eu falei, tá? E não esqueça, seja abençoado na prática da palavra.